Olá pessoal, professor Flávio, continuando sobre a Grécia, aí estava falando sobre os espartanos, né? Então os espartanos, gente, uma sociedade guerreira, né, fundada pelos dórios, eles teriam uma economia agrícola, porque dificilmente eles iriam para uma localidade distante, né, a um comércio marítimo, porque iria abandonar o local, né, já que eles passavam a sua vida treinando com o objetivo de fazer a proteção, aquela treinação, aquele treinamento militar, né? Os eólios, que a sua civilização começou a ser fundada ali no mar Egeu. Então, muitos historiadores, muitas pesquisas apontam para a região ali de Creta, né, de Knossos, né? Pessoal, veja só. Depois de Esparta, tem outras cidades gregas também. Então, nós temos Corinto, nós temos Tebas, né, nós temos Troia. E veja, quando a gente fala em Grécia, a gente fala dos períodos da história grega também. Então, por exemplo, o período da história grega tem o período pré-homérico, né, que é a chegada dos povos indo-europeus. Tem o período homérico, que ele se destaca pelas informações contidas no poema de Homero, né, da Guerra de Troia, né, o Troia Ilion, e na Odisseia, né, que é o retorno de Ulisses à sua terra, né? Então, nesse período que os gregos, eles, assim como diz a história, eles passam a ter a consciência e o conhecimento da existência dos mais variados deuses. Depois do período pré-homérico, o homérico tem o arcaico. O arcaico seria o desenvolvimento de forma gradativa, né, das cidades. Então, aquela transição de genos, frátrias, tribos, né, até chegar ao ponto de cidade. Então, genos, um grupo ali ligados, né, uma comunidade ligados por laços familiares muito fortes, né? Então, frátrias, já existe um desenvolvimento maior. Quando chega na questão da tribo, a organização já é bem mais elevada. A gente já pode falar em força de proteção, a gente já pode falar em um responsável ali, onde a hierarquia ela é respeitada, né? E velocidade, autonomia. A gente já cita as polis. Então, o período arcaico ele é caracterizado pela formação dessas cidades, né, até a consolidação. E o período clássico é o período das grandes cidades, como Atenas e Esparta. É no período clássico também que tem a Liga de Delos, né, onde as cidades gregas se reúnem para combater o Império Persa, né, tá chegando ali. Temos a Liga de Peloponeso, que são as cidades que se reúnem sob o comando de Esparta para lutar contra a Grécia, para lutar contra Atenas, né, a Guerra de Peloponeso. E depois nós temos o período helenístico, o que seria o período helenístico, quando os macedônios, na figura de Alexandre o Grande, dominam aquele território e partem para a expansão territorial grega, promovendo uma mistura entre a cultura ocidental e a cultura oriental, fundando cidades chamadas Alexandrias, né? Filipe II, a gente vai falar sobre ele, aí vai falar do conhecimento filosófico, político, do grande militar que ele teria sido também, tá certo? Quando a gente fala sobre a Grécia, pessoal, é interessante a gente saber as características das duas principais cidades. Primeiro, Atenas e, em segundo lugar, Esparta, né? Então, de Atenas, nós temos uma hierarquia, né, dos grupos, né, das classes que existiam naquela época, dos grupos de pessoas, né? Então, por exemplo, falamos de eupátridas. Quando falamos de eupátridas, falamos das pessoas que tinham o acesso à política, as pessoas que tinham poder de decisão considerável, né? Quando falamos de metecos,
falamos de camponeses, falamos de pessoas que não teriam todo aquele privilégio que